Sejam bem-vindos para a continuação do estudo do livro do Apocalipse aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Estamos estudando o livro do Apocalipse versículo por versículo. Estamos no capítulo agora de número 10, sétimo selo, sexta trombeta. Hoje nós vamos estudar o Apocalipse 10 dos versículos 1 a 11. Na aula passada, vou deixar para você aqui no card, a aula passada, nós estudamos o capítulo 9 dos versículos 13 até o 21. Na aula passada nós destacamos 7 pontos importantes. Na aula de hoje nós vamos destacar 10 pontos importantes nesse comentário. A sexta trombeta compreende os capítulos 9 até o 11, 9 do versículo 13 a seguir e o 11 até o versículo 14. Na aula de hoje nós teremos notas importantíssimas, então aproveite, assista o vídeo inteiro, não caia na tentação de adiantar o vídeo, se você adiantar você vai perder. No máximo, adiantar um pouquinho da velocidade, tá bom? Vai estragar a minha voz, mas tudo bem, você vai ganhar um pouco de tempo. Hoje, então, Apocalipse 10, dos versículos 1 a 11. Nessa escritura do 10, de 1 a 11, nós vamos ver que João vê um anjo forte descendo do céu, é envolvido por uma nuvem, tem o arco-íris sobre a sua cabeça, seu rosto brilha como o sol e seus pés como colunas de fogo. Nós vamos ver que esse anjo tem um livrinho na mão, ele pisa um pé sobre o mar, outro sobre a terra. Nós vamos desvendar tudo isso para você, porque o nome da nossa série, o Apocalipse, é Desvendando o Apocalipse, versículo por versículo. É o que nós vamos fazer hoje. Você vai ver que João é instruído a comer o livro, ele sente que o livro é amargo, é doce na boca, mas é amargo no ventre. E a gente vai ver então que essa passagem dos versículos 1 ao 11 vai destacar a autoridade de Deus e revelar eventos extraordinários que ainda estão se desencadeando sobre a humanidade rebelde. Os 10 eventos importantes que nós vamos ver na aula de hoje são: primeiro, João vê um anjo forte que descia do céu. Vamos ver quem é esse anjo. Ele via, em segundo lugar, o anjo vestido de uma nuvem, tendo por cima da sua cabeça o arco celeste, rosto brilhando como o sol e pés como coluna de fogo. E, em terceiro lugar, esse anjo tinha na mão um livrinho. Em quarto lugar, o anjo clamou com grande voz, como quando brama o leão. E, havendo clamado, 7 trovões fizeram ouvir as suas vozes. Vamos ver o que significa isso. Em quinto lugar, João, ouvindo as vozes dos trovões, ia registrar o que elas falaram, porque ele entendeu, mas ele foi proibido de registrar. Em sexto lugar, o anjo que estava com um pé sobre o mar e outro sobre a terra, jurou por aquele que vive para sempre que os eventos consequentes, os eventos seguintes, não demorariam mais para acontecer. Sétimo evento importante: no dia da voz deste sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o segredo de Deus, o mistério de Deus será revelado, como ele falou através dos seus servos, os profetas. Oitavo evento importante: a voz ordena a João que tome da mão do anjo o livrinho. E nono evento importante: o anjo dá o livrinho para João e ordena a ele que o coma. E diz que vai ser amargo no seu ventre, mas que na sua boca será doce como mel. E o décimo evento importante da nossa aula de hoje: o anjo diz a João que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Provavelmente esse outra vez é porque João já profetizou no seu evangelho, nas suas cartas, e agora está profetizando na revelação do Apocalipse. Queridos, as nossas aulas aqui têm notas importantes. Essa já é a aula de número 22. Nós temos 21 aulas para você assistir, caso essa seja a sua primeira aula. Eu estou fazendo aqui um esforço extraordinário para não fazer nenhuma aplicação pessoal. É somente informação técnica, desvendando o Apocalipse e mostrando para vocês o que significa cada versículo do Apocalipse, em cada capítulo, como um professor mesmo. São aulas técnicas, mostrando, mas sem perder a espiritualidade, mostrando para vocês o significado das profecias do livro do Apocalipse. Então, vale muito a pena acompanhar.
a playlist, a série O Apocalipse, está aqui no primeiro comentário fixado e está também na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar. Eu estou lendo as notas aqui na tela do computador, na nossa apostila. A apostila tem 355 páginas. Se você quiser comprá-la para acompanhar todos os comentários, é só clicar no QR Code que está aqui ao lado. Você faz a compra e eu envio para você imediatamente em PDF no seu e-mail ou no seu WhatsApp. Só deixar aqui na descrição desse vídeo que eu envio para você assim que eu conferir o depósito, tá bom? É só apontar o seu celular para o QR Code com o app do seu banco aberto e efetuar a compra. Muito seguro, pode confiar, assim que você comprar você vai receber, aí no seu e-mail ou no seu WhatsApp. Versículo de número 1, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E vi outro anjo. O livro do Apocalipse é um livro onde os anjos trabalham muito, né? As aparições de anjos são muito frequentes no livro do Apocalipse. E aqui nós estamos vendo agora um anjo, mas esse anjo aqui, ele é especial. Esse anjo aqui é descrito como um anjo forte. E esse anjo tem características especiais que o identificam. E nós vamos identificá-lo já já. No Apocalipse 4:1, João parece que está no céu. Agora, aqui no 10:1, João parece que está na terra. Por causa da narrativa. Ele diz, e vi outro anjo que descia do céu. Então, se ele está vendo que desce do céu, provavelmente ele está, então, na terra. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como voz de trombeta, que eu ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas hão de acontecer. Isso aqui é João na terra, vendo um acontecimento no céu, então, Apocalipse 4, versículos 1 e 2. E imediatamente ele é arrebatado em espírito, então, para ver essas coisas que depois destas devem acontecer. E João é arrebatado em espírito no livro do Apocalipse 4 vezes. No Apocalipse 1:10, ele é arrebatado no dia do Senhor. No Apocalipse 4:2, ele é arrebatado de novo em espírito e vê um trono no céu e alguém assentado sobre esse trono. No 17:3, ele é arrebatado em espírito de novo ao deserto e vê uma mulher montada numa besta de cor de escarlata, vermelha. E quarta vez que ele é arrebatado é o 21:10, João é arrebatado em espírito a um grande e alto monte, de onde ele vê a nova Jerusalém descendo do céu. É importante você entender que esse espírito no qual João é arrebatado não é o espírito de Deus, é o próprio espírito de João. O corpo de João fica na ilha de Patmos e o Senhor leva ele em espírito para ele ver essas visões. Ele não tinha condição de ver essas visões estando na carne. O seu espírito sai do seu corpo e ele é levado para ver essas grandes visões do livro do Apocalipse. Entre a sexta e a sétima trombeta, então, parece que a gente tem um pequeno intervalo onde João vê 5 coisas importantes. Ele vê o anjo forte, o livrinho, uma cana semelhante a uma vara, as 2 testemunhas e um grande terremoto. Esse anjo forte aqui do Apocalipse 10, versículo 1, na parte A do versículo. Esse anjo que está em foco aqui, ele é chamado nas escrituras de Malach Adonai. A expressão Malach Adonai, que significa anjo do Senhor em hebraico, aparece mais de 50 vezes no Antigo Testamento, sempre em ocasiões importantes, em ocasiões decisivas. Quando aparece para Agar, por exemplo, em Gênesis 16:7, num momento importantíssimo, é o Malach Adonai, o anjo do Senhor, que aparece para Agar. É a figura do próprio Deus, é uma teofania, né? O próprio Deus aparecendo. Se refere especificamente à pessoa de Jesus. E esse anjo forte aqui do Apocalipse 10, versículo 1, na parte A, é o Senhor Jesus. Ele deve ser interpretado como sendo o Senhor Jesus, por pelo menos 4 motivos. Primeiro, estava vestido de uma nuvem. Isso aqui fala da glória do céu, da glória do Senhor Jesus. Segundo ponto, tinha por cima da sua cabeça o arco celeste. O arco-íris, segundo Gênesis 9, versículos 8 a 15, que você pode ler aí,
Leia na sua Bíblia para a gente ganhar tempo aqui no comentário, tá bom? O arco celeste, o arco-íris, ele aparece no livro do Gênesis, no capítulo 9, versículos 8 até o 15, como um pacto de Deus com os homens. Depois do dilúvio, Deus fez aparecer o arco-íris, que ele chama de arco celeste, nas nuvens, e disse para a humanidade, disse para Noé, que o arco lhe faria lembrar do seu pacto com os homens, de que ele nunca mais destruiria a humanidade com águas do dilúvio. Então, é um pacto de segurança. O arco-íris representa esperança, representa segurança na palavra de Deus, de que não mais destruiria a humanidade com água. Aqui, então, esse anjo aparecendo com o arco celeste sobre a sua cabeça está relembrando a humanidade do pacto de Deus com os homens, de que nunca mais destruiria a humanidade. Portanto, todos os castigos do Apocalipse, todos os castigos da grande tribulação não têm o interesse de destruir de forma fria e vazia, mas são atitudes didáticas de Deus querendo ensinar a humanidade, querendo trazer a humanidade ao arrependimento. E isso é tão verdade que nós temos um evento anterior a esse, onde uma estrela cai do céu na terra, abre o poço do abismo, e desse poço do abismo vem gafanhotos sobre a terra e atormentam os homens por 5 meses. Os homens preferem morrer, mas a morte foge deles. E eu expliquei lá que a morte fugindo dos homens ali naquela ocasião não é sinal de castigo extremo de Deus, e não é sinal de somente castigo, mas também de misericórdia. Porque se morrerem perdidos, estarão condenados, né? Se morrerem em estado de ódio e rebelião contra Deus, estarão condenados. Então a morte foge deles, também numa perspectiva de misericórdia. Ou seja, Deus lhes dá 5 meses para que eles se arrependam e voltem para Deus. O que infelizmente não acontece. Então o arco celeste aqui representa a esperança, representa a confiança que a humanidade pode ter na palavra de Deus, que garantiu para Noé que não destruiria mais a humanidade com as águas do dilúvio. E o mesmo ele está fazendo lembrar aqui. Esse arco sobre a cabeça desse anjo forte lembra a humanidade desse pacto de Deus com os homens. Deus não tem aqui no Apocalipse a intenção de destruir, mas de corrigir. Estava vestido de uma nuvem, tinha o arco celeste sobre a sua cabeça, e o terceiro ponto de defesa para que a gente entenda que esse anjo é Jesus, seu rosto era como o sol. Se a gente for em Mateus 17:1, nós temos Jesus se transfigurando diante dos discípulos, dos apóstolos, e o seu rosto brilha como o sol, na sua maior força. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O termo grego para transfigurou-se aqui é metamorfos. Metamorfos significa mudar de uma forma para outra. Ele se revela na sua forma divina em Mateus 17:1. E aqui esse anjo tem o seu rosto como o sol. Jesus é o Shamesh Hatzedek, do hebraico, o sol da justiça. Ele é identificado com o sol. O sol é que mantém a vida na terra. O sol é que mantém a luz na terra. O sol é que faz tudo produzir sobre a terra. O sol é a representação da vida sobre a terra. Por isso é adorado por alguns povos. Essa é a terceira característica, então, que mostra que esse anjo está identificado com o Filho de Deus, com Jesus. E a quarta característica aqui é que os seus pés eram como colunas de fogo. Em outra passagem do livro do Apocalipse, no Apocalipse 1, versículos de 12 a 15, a gente vê ele também com essas características. Seus pés brilhando como latão reluzente. Jesus aparece de várias formas no livro do Apocalipse, sem ser apontado nominalmente como Jesus. Ele aparece na visão de João. João dá pistas para nós entendermos que ele é Jesus, que certos anjos que aparecem no livro do Apocalipse estão identificados com Jesus, são a aparição de Jesus. No 8:3, por exemplo, Jesus aparece na sua autoridade sacerdotal, onde ele colhe as orações de todos os santos e lança sobre a terra. E aqui ele aparece como esse anjo forte. Mas são as características que o envolvem, que o revelam como sendo Jesus, como sendo a segunda pessoa da Trindade, como sendo Deus.
Versículo de número 2, e tinha na sua mão um livrinho, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Sobre esse livrinho, a escritura não fala nada, só diz que era um livrinho, também não fala o que estava escrito dentro dele, não revela nada sobre esse livrinho. Esse é um livrinho misterioso aqui nessas escrituras dos versículos 1 até o 11 aqui do Apocalipse 10. Então a gente não vai especular, não vale a pena ficar tentando escavar, porque não tem o que escavar, né? A Bíblia só diz que ele tinha na sua mão um livrinho, e acabou a conversa, né? E o Apocalipse é um livro de livros, né? O Apocalipse é um livro onde aparecem vários livros em várias situações. Por exemplo, nós temos um livro na mão de Deus, no Apocalipse 5:1, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Nós temos uma aula exclusiva sobre esse livro. Vou deixar para você aqui nesse link, nesse card aqui, para você assistir, tá bom? O livro selado com 7 selos. Vai valer muito a pena. A gente tem também um livro na mão de Cristo, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, Apocalipse 5:7 a gente vê um livro na mão de Cristo, e no Apocalipse 10:10 a gente vê um livro na mão de João. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Vamos explicar o que significa isso quando chegar aqui no versículo 10. O versículo de número 2, então, diz que o anjo forte tinha um livrinho na mão e veio e colocou um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. Aqui no Apocalipse, esse anjo forte ele é descrito em 3 outros lugares, colocando seu pé sobre a terra e o outro pé sobre o mar. No Apocalipse 10:2, no Apocalipse 10:5 e no Apocalipse 10:8. Esse negócio de colocar um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar representa autoridade sobre a criação. A criação que está no mar e a criação que está na terra. E o seu próprio corpo está no ar, representando também a sua autoridade sobre os voláteis, sobre tudo que voa. Então, isso representa a sua autoridade suprema sobre a criação, o que revela esse anjo como sendo um anjo especial. Só como um contraponto para você entender que isso aqui fala de autoridade, nós temos 2 bestas no livro do Apocalipse, e uma sobe do mar e outra sobe da terra, mas nenhuma das 2 sobe do mar e da terra ao mesmo tempo, porque elas têm autoridade parcial, elas não têm autoridade total como esse anjo aqui. Esse anjo aqui tem autoridade no céu, na terra, no mar, tem autoridade em todo o universo da existência. No versículo 2, então, o livrinho representa a mensagem que João deverá interiorizar e revelar aos homens. Nós vamos explicar isso em detalhes daqui a pouco. E um pé sobre o mar, outro sobre a terra, então, representa a autoridade. E aqui no versículo 3 ele diz: e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Essa grande voz desse anjo forte que brama como um leão pode ser comparada com a do capítulo 1 e versículo 15, onde lá nós temos a expressão voz de muitas águas, se referindo à voz de Cristo. Essa voz, tanto do capítulo em foco aqui, quanto a do 1:15 lá, voz de muitas águas, e aqui voz como de leão bramando, é diferente, por exemplo, da voz do 5:2 do Apocalipse, também é diferente da voz do 6:10 do Apocalipse. Confira aí na sua Bíblia, tá bom? E é diferente também da voz do 8:13 do Apocalipse. Por isso é importante você ter a apostila na mão, porque você vai poder fazer um estudo minucioso de tudo que eu comento aqui. O termo voz, associado a várias visões no livro do Apocalipse, aparece por 46 vezes. Os 7 trovões fizeram ouvir as suas vozes. Quando os 7 trovões fazem soar as suas vozes, João entende o que foi falado, né? Mas ele é proibido de registrar. O anjo diz para ele não escrever, para ele selar essa escritura e não escrever. Então ele entendeu. E ele também não revelou para nós. É um segredo de Deus que se cumprirá a seguir, né? Depois desses eventos. O que os 7 trovões disseram não foi revelado nem pelo anjo forte e nem por João. É um segredo de Deus, é
um mistério. Mas o simbolismo dos 7 trovões, a gente pode ver um símbolo, né? A gente pode depreender um símbolo do Salmo 29, versículos de 3 a 9. Esse símbolo que a gente vê nesse salmo pode significar 7 aspectos da voz de Deus, que fala de grandes eventos. Não estou dizendo que o que está no Salmo 23, de 3 a 9, seja o que os trovões disseram. Não é isso. É só um paralelismo, só um simbolismo. Leia depois o Salmo, você vai gostar muito do Salmo. É um salmo muito lindo, que já produziu músicas e tal. No versículo 3, nós temos a voz do Senhor, ouve-se sobre as águas. No versículo 4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Em 6º lugar, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E em 7º lugar, a voz do Senhor faz parir as cervas. Então a gente tem no Salmo 7 aspectos da voz de Deus. E temos aqui no Apocalipse 7 trovões fazendo soar as suas vozes. O que significa pensar, com o apoio do Salmo 23, de 3 a 9, que a voz dos trovões seja a voz de Deus, revelando alguma coisa que acontecerá em breve, mas que não foi permitido a João falar para nós, registrar no livro, para que a gente pudesse ler. E o versículo 4 é que diz que a João não foi permitido escrever. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então ele foi proibido de escrever. Do mesmo jeito que João não foi autorizado a falar o que ele ouviu aqui, entendendo a voz dos 7 trovões, o apóstolo Paulo também, na 2 aos Coríntios 12:4, não foi autorizado. Ele achou que não era bom escrever, falar para os mortais aquilo que ele ouviu. Conheço um homem em Cristo, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo foi até o 3º céu. Quer ver uma explicação muito boa sobre o 1º, 2º e 3º céus? Assista esse vídeo aqui do card, os 3 céus da Bíblia. Você vai gostar muito, com notas de grego e tal, bem explicado. No Apocalipse, o estrondo de trovões aparece por pelo menos 10 vezes. E no mundo antigo, o trovão era sempre associado à autoridade divina, fosse dos deuses ou do Deus da igreja e do Deus dos judeus, que nós consideramos o único e verdadeiro Deus, né? Mas o trovão sempre representava, então, a voz e a autoridade divinas. E a voz de Deus é sempre associada ao trovão. A gente tem, por exemplo, ó, em João 12, 28 e 29, o seguinte texto: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. E a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, e outros diziam: um anjo lhe falou. Então nós temos a voz de Deus aqui identificada com trovão, como no caso aqui do Apocalipse. Também no Apocalipse 8 e 5, a gente vê que os trovões sempre marcam o início e o fim de algum juízo, de algum acontecimento importante. E novamente, quando do juízo da 7ª trombeta, a gente vai ver trovões. A gente tem no 16, 17, a gente tem no Apocalipse capítulo 16, versículos 17 e 18, o seguinte: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. É inútil a gente tentar especular o que os trovões disseram, porque o próprio anjo não falou, e nem João escreveu, nem João registrou. Registrou o livro do Apocalipse inteiro e não registrou essa parte, porque foi proibido de registrar. Então, nada de querer especular sobre o que eles tenham dito, né? O máximo que a gente pode fazer é o que eu fiz aqui: identificar a voz de Deus com a voz dos 7 trovões, porque o Salmo 23, de 3 a 9, dá para nós essa possibilidade hermenêutica, né? Além disso, não compensa ir. Os versículos 5 e 6 nós vamos ler juntos, porque o sentido está interligado.
E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, que não haveria mais demora. Levantou a mão para o céu. Levantar a mão para o céu é sinal de juramento, né? O céu é onde está a habitação de Deus. É invocar o nome de Deus, por assim dizer, como garantia daquilo que se vai falar. É invocar a pessoa, é invocar o nome de Deus como garantia daquilo que se vai testemunhar, daquilo que se vai profetizar. Em Daniel 12:7 a gente tem um paralelo, onde o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, também levanta a sua mão. Ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. É um texto em paralelo. O anjo forte aqui levanta a sua mão e jura por Deus, né? E em Daniel a gente vê também que o homem vestido de linho faz a mesma coisa. A parte A aqui do versículo 6, e jurou por aquele que vive para todo sempre. Muitos críticos das escrituras contrapõem esse juramento com Hebreus 6:13, por exemplo, onde está dito que Deus, quando faz a promessa para Abraão, para garantir para Abraão que ia cumprir, procura alguém, né, maior do que ele para jurar, não encontrando, então jura por si mesmo, reivindicando que ele é a maior autoridade, é o soberano da criação, é o soberano do universo da existência. Então garante para Abraão, interpondo com seu próprio nome, que vai cumprir as promessas. Então eles dizem que esse anjo aqui não pode ser Jesus, porque esse anjo aqui jurou por alguém que era maior do que ele. E se é Jesus, e se Jesus é Deus, então não tem ninguém maior do que ele. Então não poderia fazer esse tipo de juramento. Mas a defesa que eu faço aqui é que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Portanto, quando esse anjo aqui, que nós interpretamos como sendo Jesus, jura por aquele que vive para sempre, está jurando por si mesmo. E Deus aparece várias vezes nas Escrituras, jurando por si mesmo. Inclusive nessa aqui a gente pode interpretar como sendo ele jurando por ele mesmo. Jurou por aquele que vive para sempre, ou seja, por Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 10, 11 e 28, vai dizer aí que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus e o Pai, a mesma pessoa. Eu vou deixar para vocês na descrição, eu aconselho você a assistir. Quem é maior na Trindade é uma defesa de que as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são idênticos em substância, poder e autoridade. E outros vídeos mostrando Jesus como sendo Deus, com notas de grego, vídeos onde você vai aprender bastante. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês. Vai valer muito a pena o clique. Em Gênesis 22:16, a gente vê Deus jurando por ele mesmo e diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Isaías 45:23, por mim mesmo tenho jurado. Jeremias 22:5, por mim mesmo tenho jurado. E Hebreus 6:13, que é o ponto dos críticos para dizer que esse anjo não esse anjo forte não é Jesus, porque ele jurou por aquele que vive para sempre. Mas quando jura por aquele que vive para sempre, está jurando por si mesmo. As coisas que vão suceder são tão extremas, são tão importantes, que o anjo forte jura por aquele que vive para todo sempre. Ou seja, ele jura pela vida de Deus. Deus é conhecido por uma terminologia hebraica, El Olam, o eterno. Deus é eterno. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Em teologia nós chamamos de atributos exclusivos porque não podem ser dados a outras pessoas. Deus tem muitos outros atributos que podem ser comunicáveis, mas eternidade, onipresença, onisciência e onipotência, ele não pode comunicar a ninguém, porque ninguém pode receber, ninguém tem capacidade, não tem estrutura, nem física nem moral para receber esses atributos. Então, quando esse anjo aqui jura por aquele que vive para sempre, ele está jurando pela vida de Deus. Que as coisas que vão suceder, realmente vão suceder. São verdadeiras. É um aviso solene para os homens. Eu vou deixar 2 vídeos para você. Vou deixar um aqui no card agora e o outro vou deixar na descrição. Aqui no card vou deixar para você o conceito de eternidade.
Na descrição eu vou deixar para você eterno e eternizado. A diferença entre esses dois termos. Um se aplica a um ser, o outro se aplica a outro ser. Vai valer a pena também assistir esse vídeo. Versículo de número 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A gente não pode afirmar concretamente, com certeza absoluta, que segredo é esse, mas a gente pode especular. O contexto disso aqui, por exemplo, a gente pode ver no Apocalipse 11 e 15. É uma ponte hermenêutica boa, muito lógica. Lá diz o seguinte: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. O segredo de Deus, o mistério de Deus, os mistérios de Deus, só são revelados para os seus servos. Aqui está dito que o segredo de Deus foi revelado aos seus servos, os profetas. Por isso a gente pode depreender do texto, de todo o contexto bíblico, o que possivelmente possa ser esse segredo que será revelado durante o toque da sétima trombeta. A gente fica investigando porque a gente só conhece em parte, né? 1 Coríntios 13, de 9 a 12 diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Depois a gente vai conhecer do jeito que a gente é conhecido, mas por enquanto só parcialmente. O Apocalipse é um livro de mistérios e de segredos. Por exemplo, a gente tem o mistério das 7 estrelas no 1:20, a gente tem o mistério de Deus no 10:7, que nós estamos vendo agora. A gente tem o mistério da grande Babilônia no Apocalipse 17:5 e a gente tem o mistério da mulher no 17:17 do Apocalipse. E fora do Apocalipse a gente também tem uns mistérios. A gente tem o mistério da igreja em Efésios 3:3, a gente tem o mistério da revelação de Cristo mediante sua presença em nós, em Colossenses 1:26, e temos outros mistérios. Então, o que será que é esse mistério revelado aos profetas, que está sendo dito aqui agora no versículo de número 7? É possível que esse mistério, que vai se revelar, seja o estabelecimento do reino milenial. Onde eu me apoio para dar essa interpretação? Eu me apoio em Apocalipse 11 e 15. Lá diz assim, ó: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O versículo 7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo vai ser revelado o segredo que Deus falou através dos profetas. E Apocalipse 11 e versículo 15 diz: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, é Apocalipse 19:15, quando Jesus volta para estabelecer o reino milenial. Então esse grande segredo de Deus pode ser então entendido como sendo o estabelecimento do reino milenial, pela força dessa hermenêutica que eu acabei de expor agora. E para a gente ir terminando, versículos 8, 9 e 10, vamos ler juntos para ganhar o contexto. Versículo 8: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como o mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Vamos entender toda essa linguagem figurada aqui. Várias vezes nas Escrituras, a palavra de Deus é comparada com comida, e aqui é um dos casos. Tanto Ezequiel quanto João comeram um livrinho que pareceu no seu ventre amargo. Esse amargor fala da dificuldade de transmitir a mensagem. Comer o livro significa interiorizar a mensagem que recebeu. E o fato de o livro ser doce na boca fala da doçura da mensagem de Deus. Deus sabe falar, queridos. Deus não é como eu. Eu faço a maior força para falar bem aqui, para falar usando as melhores palavras, porque aqui no YouTube a gente está falando para o mundo. Nossos vídeos já chegaram a mais de 100 países, então a gente fala para o mundo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado como fala e com o que fala. A gente não sabe falar, mas Deus sabe falar.
E mesmo Deus falando castigos, a voz dele ainda é doce. O resultado é amargo. Então, é doce na boca. Talvez você esteja gostando do que você está vendo aqui nas nossas aulas. Talvez a minha fala esteja soando para você de modo doce, né? Mas no caso de João, aquilo que ele estava entendendo dos castigos, o que ele estava entendendo que viria sobre a humanidade, que estava registrado no livrinho, era amargo. Então no ventre, dentro dele, se fazia amargo. Além de João e além de Ezequiel, Jeremias também comeu as palavras do Senhor. Ele mesmo disse: achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Ele não diz aqui que era amarga no seu ventre e tal, mas ele diz que foi prazer para ele comer as palavras do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro de doçuras e de amarguras. Traz palavras de amor e traz palavras de castigos. Mas a gente precisa aceitar a Bíblia como um todo, como sendo a revelação de Deus, a carta magna de Deus para os homens. A palavra do Senhor é revelada para nós. Vamos encerrar a aula de hoje então com o versículo de número 11. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Então João come um livrinho, a gente não sabe nada sobre esse livrinho, não compensa especular, né? Mas provavelmente havia já especulando, né? Registrado nesse livrinho profecias para povos, nações, línguas e reis, que João vai começar então a profetizar. Na próxima aula a gente vai ver um tema importante também, o entendimento desse tema da próxima aula é muito desejado pelas pessoas, as duas testemunhas. Vamos ficar por aqui na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai ver esse tema importante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho e marque todas as notificações para você não perder nada. O YouTube avisa você, se você ficar distraído, assim que eu publicar o vídeo aqui, ele manda para você a notificação e você vai poder assistir, assim você não vai perder nada dessa série. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro. Se quiser falar direto comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar, você vai poder tirar suas dúvidas sobre teologia e Bíblia. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.